Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano! Uou! Vocês sabem que eu amo todo mundo, mas o meu xodó são vocês, né, gente? Ô, saudade que dói dessa minha criançada, tá louco? Bom, gente, só lembrando o trabalhinho de diálogo interreligioso. Era para pesquisar as religiões que os imigrantes trouxeram, tá? Vamos lembrar alguns imigrantes sugeridos no trabalho, né? Imigrantes portugueses, imigrantes espanhóis, imigrantes italianos. Esses pra gente são tranquilos, porque a maioria de nós, né? Somos descendentes desses imigrantes. Sempre, vocês sabem, né? Sempre falo com vocês nas aulas, meu papai é português, minha mamãe é metade descendente de espanhol, metade descendente de brasileiros, né? Meu bisavô, parte de mãe baiano, minha bisavó, parte de mãe, né? Mineira, os parentes paternos dela espanhóis, e o meu papai e toda a família dele são portugueses, né? Então, católicos, tá? Gente católica é o tipo de imigrante mais comum que a gente tem aqui no Brasil. Mas vieram outros imigrantes cristãos também, tá? Veio um grande número de imigrantes árabes, principalmente para São Paulo. Qual é o tipo de imigrante árabe que veio para cá? Vieram muitos sírios e libaneses, de religião católica. Esses países são de maioria islâmica, tá? Do islamismo, do profeta Mohammed. Só que os que vieram para o Brasil no começo do século XX, os que estão principalmente na região da 25 de Março, em São Paulo e na Vila Mariana, eles são de religião católica ortodoxa. Igreja maronita, igreja síria, são igrejas católicas ortodoxas, né? Eles têm algumas diferenças, eles usam, por exemplo, os ícones dos santos, né? Eles não usam as estátuas dos santos, eles usam pinturas dos santos, né? Que mais? O padre deles, se o padre deles se ordenou padre e era solteiro, tem que continuar solteiro. Se o padre deles se ordenou padre casado, ele pode continuar casado. As mulheres das igrejas ortodoxas, os homens e as mulheres, perdão, né? Tanto os homens quanto as mulheres, eles podem se divorciar até 3 vezes e casar até 4. Né? Depois disso não pode mais haver separação, quer dizer, se separar não pode casar mais. Né? É diferente da Igreja Católica Romana, que a pessoa que se separou uma vez não pode, aliás, não pode separar nenhuma vez. Né? Dos imigrantes italianos que vieram para cá, houve um pequeno núcleo de protestantes da congregação cristã. Né? Congregação cristã na Itália, aqui congregação cristã no Brasil, uma igreja protestante. A gente vê muito delas aqui por São Paulo, né? Elas têm uns prédios geralmente na cor cinza em formato de ogiva. Aliás, eu nunca vi uma congregação cristã no Brasil que não tivesse prédio cinza com esse formato de ogiva. O que mais? Existem também, voltando para os árabes, existem também imigrantes árabes islâmicos, mas aí já é uma leva bem mais recente, tá? Naquela leva antiga de árabes do começo do século XX, tinha um pouquinho de árabes judeus, tá? Árabes judeus da Síria e do Líbano, gente que estava fugindo da Primeira Guerra Mundial. Eram cidadãos árabes de etnia e religião judaica. Eles vieram e moravam na região da Moca Baixa. Quem conhece a Moca Baixa. Ali eles mantinham 2 sinagogas. O que mais? Imigrantes japoneses. Os imigrantes japoneses, eles trouxeram várias vertentes do budismo. Porque o budismo, ele é uma religião antiga. O budismo tem mais de 3.000 anos. Ele foi fundado pelo príncipe hindu Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda Sakyamuni, que quer dizer o sábio dos Sakyas, do clã dele era Sakya. E o budismo é uma religião que não tem esse conceito de Deus, não é deísta. Ele tem conceito de divindade, que tudo tem divindade. Quando a pessoa se desapega das coisas do mundo, ela se torna uma iluminada, ela se torna um Buda. Qualquer pessoa pode ser um Buda para o budismo, qualquer pessoa que atinja
a iluminação. Então o Buda não é um deus, tá? Então os japoneses trouxeram várias vertentes do budismo para cá, né? Como curiosidade, meus pais se converteram para o budismo de Nichiren Daishonin nos anos 80. Meus pais, minha avó, minha tia, minhas primas, eu frequentei bastante, eu gosto, hein? Aliás, vocês sabem que de religiosidade eu gosto de todas, né? Tudo que leva ao bem, tudo que respeita o próximo, o professor gosta muito, vocês sabem disso. O que mais? Os japoneses também trouxeram o shintoísmo. O shintoísmo, que é uma religião natural do Japão, a religião original deles. O budismo foi trazido por os japoneses através de monges budistas chineses, que por sua vez trouxeram a religião da Índia, tá? Então, o shintoísmo, ou Shinto, é a religião original do Japão, que cultua as divindades da natureza, uma religião bem ligada às forças da natureza. É a religião do imperador do Japão, tá? Inclusive esse conceito de Japão, quer dizer Nihon, filhos do sol, origem do sol, tem a ver com o shintoísmo. Beleza? Quem mais de imigrantes que nós podemos falar? Os chineses trouxeram também outros ramos do budismo. E também trouxeram o taoísmo fundado pelo filósofo Tao, e aquela religião que fala sempre do equilíbrio, né? Do respeito à hierarquia, respeito aos mais velhos. Bom, o que mais que a gente pode falar? Os alemães, os imigrantes alemães que vieram para o Brasil, a maioria deles de religião protestante luterana, né? O Lutero foi o criador da primeira igreja protestante, ele que rompeu com a igreja católica no comecinho da Idade Moderna. Então o Lutero rompeu com a igreja católica por causa da venda de indulgências. Ele vivia numa região que na época ainda não era Alemanha, hoje é Alemanha, então o luteranismo é muito forte. Os imigrantes alemães que vieram para o Brasil, eles eram praticantes, né, da religião luterana, que é cristianismo também, acredita também, Deus é o Criador, Jesus é o Filho de Deus, e os luteranos estão aí. Tem uma igreja luterana que é tombada como patrimônio histórico de São Paulo, que era muito antiga, infelizmente com o desabamento de um prédio que pegou fogo no Largo do Paissandu, essa igreja foi danificada, e ela está em reforma, tá? Bom, gente, tem muitos outros tipos de imigrantes que vieram para o Brasil e trouxeram suas religiões. Que mais? Os russos também trouxeram a vertente russa da igreja ortodoxa. Os gregos também trouxeram a igreja ortodoxa grega. E são muitos. São Paulo é um leque de povos. O Brasil também recebe, né, não só São Paulo, mas como o Brasil recebe muitos outros povos. E a gente tinha solicitado no trabalho de vocês que vocês pesquisassem alguns e falassem um pouquinho das religiões, tá bom? Espero revê-los em breve, estou com muita saudade. Vocês sabem onde vocês moram, né? Vocês moram aqui, 7º ano. Estou com saudade demais de vocês. Não vejo a hora de encontrá-los outra vez. Tá bom, galera? Beijão do Pro Fábio. Uou!